Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira: mercado do café na quarta semana de junho apresenta reversão de tendência e fecha com expectativa alta, segundo o agente autônomo de investimentos. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Confira aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Você também pode colocar o nosso site paracaturural.com como sua página inicial no seu navegador favorito. Volto já com as notícias do café. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Vamos então falar sobre o mercado do café. Os contratos futuros de café encerraram a quarta semana de junho na Bolsa de Nova York com interesse moderado nos negócios, o que se refletiu na baixa volatilidade na quinta-feira, dia 24 de junho. O vencimento setembro 21, o mais líquido, oscilou apenas 245 pontos e acabou encerrando com leve queda de 0,3% a 153,40 centavos de dólar por libra-peso. O dólar comercial caindo em relação ao real, teoricamente, favorece as commodities cotadas na divisa norte-americana, que perdem competitividade no exterior, retraindo a oferta. O dólar fechou o dia 24 de junho a R$ 4,904, o menor nível desde 10 de junho de 2020. O mercado do café na quarta semana de junho apresentou reversão de tendência e fechou com expressiva alta, segundo o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando como agente autônomo de investimentos a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouco aí como trabalhou o mercado nesta semana que passou do dia 25 de junho, uma semana, podemos dizer assim, de reversão de tendência, esse seria o termo, né, usado, né, porque o mercado terminou a semana passada testando o suporte de 149,15, conseguiu fechar acima de 150. Durante toda esta semana que passou tivemos altas, né, lógico que na terça-feira realizou bastante, o mercado caiu 200 pontos, mas depois manteve a reversão de tendência e fechou na sexta-feira, dia 25 de junho, com expressiva alta de 440 pontos a 157,80 no café setembro. O café dezembro em Nova York fechou também com 440 pontos de alta a 160,65. O dólar comercial aí, talvez o grande motivo desse rally, né, dessa alta, porque o dólar começou na sexta-feira passada, dia 18, o dólar tinha fechado a R$ 5,07, né, tinha respeitado fundo, né, o suporte anterior nos R$ 5,00, e durante toda a semana agora que passou, o dólar trabalhou em forte queda, perdeu os R$ 5,00. Na sexta-feira chegou a testar a mínima de 4,89, e aí com algumas notícias acabando pressionando o mercado, o dólar fechou em alta forte, 0,63%, fechou cotado a R$ 4,93. Então, quer dizer, fechou perto de uma resistência, podemos dizer assim, nos 4,98, R$ 5,00, né? E aí sim, aí rompendo, o dólar volta para 5,10, 5,12, 5,15, 5,18, 5,20, né? E o café, com essa alta de sexta-feira, fez um movimento bem legal que eu gosto, né? Ele rompeu finalmente, na quinta para sexta, ele fechou tentando romper a semana toda a média móvel de 21 dias exponencial. É uma média móvel matemática, né, dos últimos 21 dias. Essa média móvel estava trabalhando na casa dos 155, o mercado rompeu essa média, levando para os 158, né? O 158 a gente chama de 61,8, 38,2% de Fibonacci, né, com o estudo matemático que eu ensino nos cursos que eu dou. E acima do 158, a matemática, né, projeta para 161, depois 163, 164 e depois 172. Logicamente, né, o suporte seria na casa dos 150, 149, perdendo levaria os preços para 146, 143, também pontos de Fibonacci, e depois 135. Quer dizer, é lógico, se o mercado vier para 135, o físico cairia mais de 100, 150 reais aí, né? Bom, grandes e vários motivos aí, né? Pressionou o mercado para cima, levando os preços para essa forte alta. Qual foi o motivo? O motivo, né, como chama-se clima, né? Apreensão de baixa
temperaturas acentuadas nesta semana que começa nas regiões cafeeiras do Brasil. Esse foi o grande motivo. Tivemos outros, né, mas para mim, na minha opinião, o motivo foi realmente o clima. A chegada de uma massa de ar polar traz risco de geadas em algumas regiões cafeeiras do sul e sudeste, né, Paraná, por exemplo, e com esse risco, fundos e especuladores, né, adotaram uma postura compradora, buscando proteção contra o clima, puxando para cima as cotações. Os próximos dias devem ser marcados por chuvas, seguidas de um declínio acentuado de temperatura em boa parte do centro-sul do Brasil. De acordo com informações do agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, há risco de temperaturas negativas e formação de geadas amplas na região sul do Brasil, que poderá atingir também áreas da Argentina, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo nesta semana que começa, né? Na terça-feira, dia 29, o tempo abre na região sul do Brasil com a chegada de uma massa de ar polar e ainda haverá chuvas no centro do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. O norte do Paraná ainda tem um pouco de café, né? A frente fria se desloca para o oceano, podendo trazer chuvas eventuais no leste de São Paulo entre quarta e quinta-feira. O grande destaque mesmo, segundo o agrometeorologista, né, é o frio que será registrado nesta semana, que começa agora dia 28. Segundo o Santos, né, o analista, uma massa de ar polar de forte intensidade já reduz as temperaturas no dia 28 e intensifica o frio nos dias 29 e 30. Na manhã do dia 29 pode haver temperaturas negativas no Rio Grande do Sul e geada ampla, atingindo também Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina. A geada poderá pegar áreas de milho do Paraná, ele destaca. Na quarta-feira, ele diz que o frio deve aumentar e pode haver temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, com geadas amplas pegando áreas de milho, safrinha do Paraná. O frio pode pegar áreas de cana e café, é o que ele destaca, né, no norte do Paraná e sul de São Paulo, bem como áreas de milho no Mato Grosso do Sul, projeta. Ele afirma que essa deve ser uma das massas de ar polar mais severas do inverno, tanto que o frio deverá se estender a estados como Bahia, Tocantins, norte do Mato Grosso, na quarta-feira, dia 30. No balanço da semana, né, o café setembro acumulou uma alta de 3,85%. Bom, a gente sabe que no Paraná, né, não tem mais aquele volume gigante, né, de café, de áreas produtoras de café por lá, né, mas é lógico, o fundo assusta, né, porque se tem previsão de uma temperatura, queda de temperatura no sul do estado de São Paulo, né, então essa massa pode subir um pouco para o sul de Minas, né, e levando a baixas fortes aí de temperaturas, né. Bom, tivemos também mais notícias aí que acabou influenciando o nosso café, né. A consultoria Safras e Mercado reportou na quinta-feira, dia 24, que a safra de café 2021-22 do Brasil foi de 40% concluída até o dia 22 de junho, quer dizer, a colheita está andando e bem, né? Só que um pouco mais lento do que o ritmo do ano passado, que foi de 41%, e a média dos últimos 5 anos é de 44%. No entanto, a colheita geralmente segue bem, com tempo seco, facilitando a colheita e o processamento dos grãos de café. Os preços do café Conilon, né, estão recebendo apoio também, a alta subiu, né, com preocupações de redução do fornecimento de café de Conilon do Vietnã, que é o maior produtor, né, de café Conilon. A falta de containers na Ásia limitou as exportações de robusta do Vietnã, que é o Conilon, né? O Escritório Geral de Estatística do Vietnã informou que na quinta-feira passada as exportações de café do Vietnã de janeiro a maio caíram 12%. Para 715.263 toneladas. O mercado começou a dar uma recuperada, né? Como eu falei, começou a subir durante toda a semana, mas a Federação Nacional dos Produtores de Café disse na quinta-feira passada, uma semana atrás, que os bloqueios na Colômbia permitiu que o café fosse transferido para os portos e as exportações fossem retomadas, né? Por isso que o mercado deu aquela realizada na semana passada. As exportações de café na Colômbia em maio caíram 52%, para 427 mil sacos, depois que recentes bloqueios de estradas impediram os produtores de enviar seus grãos aos portos. Logicamente, né, que esses menos 52% ajuda, né, o mercado a subir. Você não estava entrando café no mercado, né? A Colômbia é o segundo maior produtor mundial de café arábica. Bom, estas então continuam sendo as notícias aí, né, que acabam influenciando o mercado. Depois do intervalo, Joãozinho Grafista fala de notícias baixistas ao mercado do café e do mercado físico.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? No mercado físico, os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, informaram que as cotações do café arábica e robusta tiveram leve alta na quinta-feira, dia 24. Segundo os pesquisadores, mesmo com o dólar e os valores externos do café em baixa, os preços domésticos do arábica e do robusta foram sustentados pela retração vendedora. O Joãozinho Grafista comenta sobre as notícias baixistas sobre o mercado do café na penúltima semana de junho e ele também fala do mercado físico. Notícias baixistas, eu continuo vendo que é os estoques de café arábica, né, na bolsa, que é o canudo, né? O Brasil hoje é responsável por 54% desse café. E na quinta-feira, dia 24, esses estoques subiram para uma alta de 16 meses, tá? Já está na casa dos 2.177 milhões de sacas, se recuperando da maior baixa de 21 anos, que foi de 1.096 milhões de sacas em 5 de outubro passado. Então os estoques estão bem altos. Isso força realmente o mercado para baixo, porque você tem café canudo, caso, né, o café CD, café cereja, caso o torrador, né, precisa de um café de extrema qualidade, né? Então esses aí foram os grandes motivos, né? Essa alta do café também durante a semana teve apoio, né? A gente fala por causa do petróleo, né? E o índice CRB, que é um índice de commodities, né? Onde o café também participa desse índice. Então é aquela história, né? Se o petróleo sobe, o café sobe. Se o petróleo cai, o café cai. Não necessariamente assim, mas a regra é essa, né? Esse que é o índice de commodities, como eu comentei, ele retomou ao patamar de 209 pontos, depois de flertar com a linha de 204 pontos, puxado pelo petróleo, que engata uma sequência positiva que fez o petróleo testar a região dos $73 o barril. Esta semana também saiu um relatório semestral do SDA, que decepcionou a sua projeção de déficit global para 2021-2022, uma vez que o mercado esperava uma diferença negativa maior entre produção e consumo. Mesmo assim, esse é um ano forte, aperto na oferta, né, com exportações mais baixas e queda nos estoques. Já o andamento da safra e o clima do Brasil segue no radar, como eu comentei no início do comentário, né? Mas o mercado deixa entender que já assimilou um momento climático de pouca chuva no Brasil. A seca já passou, podemos dizer assim, né? Lógico que não, e se continuar sem chuva, a gente sabe que os estragos vão ser maiores, né? Mas o mercado deixa entender que já assimilou um momento climático e pouca chuva no Brasil. E só tende a reagir de forma mais forte diante de uma sequência muito longa sem chuvas, como acabei de comentar. O clima ameno e a ausência de massas polares no radar, nos modelos meteorológicos, colabora com essa postura de acomodação. Apesar que, como eu comentei desde o início, tivemos uma alta forte, né? E com as notícias aí de queda fortíssima de temperatura nesta semana que começa. O SDA derruba a produção mundial de café para 164,8 milhões de sacas em 2022. Então, foi o que eles disseram no relatório. Para 164,8 milhões de sacas, eles acreditam uma queda de 6,2% em relação a 175,8 milhões de sacas da temporada anterior. É a primeira projeção para a temporada 2021-22 e ficou alinhado ao adiantado pela consultoria Safras e Mercado com base nos dados parciais entre 164 milhões de sacas. A produção de arábica 2021-22 caiu 14% e é projetada em 87 milhões de sacas. E com isso a participação do arábica recuou 58% na safra 2021 para 53% do total mundial em 2021-22. Então essa foi a notícia aí do SDA, né? Eles projetam também um déficit mundial de apenas 132 mil sacas em 21-22. Eles elevaram o consumo global
percentual em 1,1%, passando para 164,97 milhões de sacas. A retomada das atividades com o avanço da imunização contra o coronavírus baliza a performance do consumo. Nessa composição, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta um déficit mundial de 132 mil sacas em 2021-22, aquém das expectativas iniciais de um déficit entre 3,5 a 4,5 milhões de sacas. Mas é bom lembrar que o mercado mundial vinha de uma sequência de 3 temporadas de superávit na oferta, né? Quer dizer, uma safra tinha vindo, né? Uma safra grande no Brasil, né? Bom, qual é a dica do analista, né? Eu sempre recomendo, sempre falo, né, porque o produtor tem que escalonar, quer dizer, escalonar as posições de venda, né? Alongar as posições de venda no curto prazo, quer dizer, o mercado vai subindo mais um pouco, ele vai vendendo, vai subindo, ele vai vendendo. Mas a intensidade do movimento corretivo nos preços e a possibilidade de uma guinada negativa a partir das floradas da safra 22 ainda exige uma atenção maior por parte do produtor. Quer dizer, ainda tem chão ainda, né? Florada só lá para setembro, né? Foi a dica do analista aqui da consultoria Safras e Mercado. Em relação, né, às oportunidades de venda e a proteção da margem, especialmente em relação às fixações com safras futuras. Bom, e como trabalhou o físico, né? Como foi o físico aí na semana? Na quinta-feira, dia 25 de junho, as cotações acabaram recuando ao longo do dia e o vendedor ficou mais retraído. Para lotes café natural duro, o mercado trabalhou na casa de 800 a 815 reais, chegando a 830, 850 para um extra fino com certificado. Café bebida dura ficou na casa dos 680 a 760. Duro riado ao redor de 600 a 680. Um café Rio também caiu entre 500 a 600 reais. Já na famosa venda futura, café fino com 15% de catação, setembro de 2021 a 840, 850. Na faixa de 860 a 870 para setembro de 2022 e ao redor de 880 a 900 reais para setembro de 2023. Bom, então essas são as informações para todos os produtores de café do Cerrado Mineiro, sul de Minas, Zona da Mata, Mogiana, norte do Paraná. Abraços a todos e vai café! E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV. Nós agradecemos os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, minha querida esposa Paula, te amo, Paulinha. Abraços também para os nossos ouvintes pelo rádio, nossos seguidores de podcast em diversos aplicativos. São mais de 11 aplicativos de podcast que você pode encontrar o Paracatu Rural. Tem também o Instagram, @Paracatu Rural. Pesquise aí no seu Instagram. Um abraço aí para o Pedro Adjuto, Edgar Cunha, Cristiano Rabelo de Souza, Leonardo Franca e também para o Rogério Prado. Tem também o Facebook do Paracatu Rural. Pesquise aí, Paracatu Rural, facebook.com/Paracatu Rural. Lá tem o Silvio Del Passo, Luciano Liberato, Matheus Botelho. Eles sempre acompanham o nosso conteúdo. No nosso YouTube você encontra praticamente todos os nossos vídeos, nossas publicações. O YouTube já está chegando a 67 mil inscritos. Um abraço aí para o Robson Alves, Maria Rosa Flores, José Pereira lá em Salvador, na Bahia, Luiz Gomes. Obrigado a todos vocês. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. No seu navegador de internet, coloque o nosso site, paracaturural.com, como sua página inicial no seu navegador. Todas as vezes que você for acessar a internet, pode conferir aí a variação do dólar em tempo real, a última publicação que a gente fez aí sobre o agronegócio. Bacana? Se quiser, também pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações de novas publicações. Nós estamos no rádio, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, sintonize na frequência 96,5 MHz. Se não, pode ouvir pela internet em um aplicativo de rádio, como por exemplo o Radiosnet. Na TV, nós estamos na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com
seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.